2019. Após uma temporada dominante com direito à quebra de diversos recordes e mais de 1.700 jardas recebidas, o Michael Thomas recebeu o prêmio de jogador ofensivo do ano da NFL e, para muitos torcedores, se estabeleceu como o melhor wide receiver em atividade da liga. Porém, o rumo de sua carreira mudou de uma maneira totalmente inesperada, e depois de 4 temporadas decepcionantes, o recebedor está livre no mercado e parece ter sido esquecido pelas equipes. Mas afinal, o que aconteceu com Michael Thomas e como o wide receiver que chegou a ser considerado um dos maiores talentos da NFL foi parar nessa situação? É exatamente sobre isso que eu irei falar nesse vídeo. E para que tudo faça mais sentido, primeiro vamos nos contextualizar e entender por que a temporada de 2019 foi tão impressionante. Selecionado pelos Saints na segunda rodada do draft de 2016, o Michael Thomas de Ohio State foi selecionado para reforçar o jogo aéreo da equipe, onde ele receberia passes do Drew Brees e faria uma dupla de recebedores com Brandon Cooks. Assim que chegou na liga profissional, o Thomas imediatamente começou a produzir, e o seu talento ficou evidente, e ele encerrou a sua temporada de calouro com 92 recepções para mais de 1.100 jardas e 9 touchdowns, além, é claro, de diversos recordes quebrados da franquia. O seu futuro parecia brilhante, e as expectativas da torcida para a próxima temporada não paravam de subir. Durante a off-season, o Michael Thomas continuou evoluindo e impressionando os treinadores. Nesse momento, os Saints tomaram a decisão de trocar o seu wide receiver número 1, Brandon Cooks, para os Patriots. E essa troca tinha um grande significado para o Thomas, pois ela representava um voto de confiança do time e entregava a ele o cargo de principal recebedor. Nesse ano, sua produção em campo continuou aumentando, e ao todo, ele teve um total de 104 recepções para mais de 1.200 jardas e 5 touchdowns, e essa evolução em tendência positiva continuaram em 2018, e nessa altura o seu entrosamento com Drew Brees estava maior do que nunca, e como resultado, ele liderou a liga em recepções com 125 no total, teve mais de 1.400 jardas e 9 touchdowns. Nesse ponto, o Thomas já havia se estabelecido como um dos principais wide receivers da liga, mas nada se compara ao seu desempenho de 2019, que foi quando ele realmente subiu de patamar. O wide receiver começou a temporada da melhor maneira possível e fechou uma renovação de contrato com os Saints de 5 anos e 100 milhões de dólares, que o tornou o wide receiver mais bem pago da liga na época. E durante a temporada, ele provou que merecia cada centavo do acordo. O Michael Thomas foi simplesmente dominante. O recebedor teve mais de 100 jardas em 10 das 16 partidas, foi nomeado para o Pro Bowl e para o primeiro time do All-Pro. Além disso, ele ainda recebeu o prêmio de jogador ofensivo do ano da NFL, se tornando o primeiro wide receiver a realizar esse feito desde o Jerry Rice em 1993. E é claro, seus números foram impressionantes. O Thomas teve 9 touchdowns e mais de 1.700 jardas recebidas, e até hoje apenas 12 jogadores, incluindo ele, foram capazes de ultrapassar essa marca. Mas isso nem foi o mais impressionante. O wide receiver quebrou o recorde do maior número de recepções em uma única temporada, com 149 no total, ultrapassando o membro do Hall da Fama, Marvin Harrison. E 5 anos depois, mesmo com uma partida a mais na temporada, o seu recorde continua em pé. Com esse nível de atuação, muitos torcedores passaram a considerar o Michael Thomas como o melhor wide receiver da liga. E não é exagero dizer que se ele continuasse nesse ritmo, ele poderia até mesmo se tornar um membro do Hall da Fama. Mas em 2020, tudo isso mudou. Durante a partida da primeira semana contra os Buccaneers, o Thomas sofreu uma lesão no tornozelo que mudaria completamente a sua trajetória. O recebedor perdeu as 6 partidas seguintes, e durante esse período, ele ainda teve que lidar com uma lesão no músculo posterior da coxa e com uma suspensão de uma partida. Quando ele retornou na semana 9, ficou muito claro que ele ainda não estava 100% recuperado. Mesmo assim, ele atuou em 6 partidas e ultrapassou a marca das 100 jardas recebidas em 2 ocasiões. Mas no dia 19 de dezembro, o time de New Orleans precisou colocá-lo na Injured Reserve devido à persistência da lesão e à falta de avanços na recuperação. Mais tarde, ele ainda chegou a ser ativado para os playoffs,
onde ele fez de tudo para ajudar o time. Na partida contra os Bears, ele teve um total de 73 jardas e marcou seu primeiro touchdown da temporada, mas na partida seguinte, ele não conseguiu contribuir com o ataque. E no final, o Saints foi eliminado pelos Buccaneers, que acabou ganhando o Super Bowl no mês seguinte. Ficou claro para todos que o Thomas estava detonado fisicamente. Mais tarde, relatórios confirmaram que ele teria que passar por cirurgias em ambos os ombros que haviam sido rompidos, e também, é claro, no seu tornozelo, que foi o grande vilão da temporada. Nesse momento, também descobrimos que o recebedor poderia ter passado por essas cirurgias ao longo da temporada. Porém, ele sabia que esse era provavelmente o último ano da carreira do Drew Brees, e não queria perder a chance de ganhar um Super Bowl com seu quarterback, mesmo sabendo que ele poderia ter que pagar um alto preço por isso no futuro. Mesmo com o início de uma nova temporada, as péssimas notícias não paravam de chegar. O Michael Thomas havia sofrido uma regressão no processo de recuperação do seu tornozelo, e nessa parte da história, as coisas ficam extremamente esquisitas. De acordo com os relatórios, os médicos haviam recomendado uma cirurgia em janeiro, mas o Thomas foi em busca de uma segunda opinião, que acabou propondo uma recuperação sem a necessidade de passar pelo procedimento médico. Então, o jogador se encontrou com a equipe em março, onde informou que havia escolhido a segunda opção, e concordou em perseguir algumas metas durante esse processo de reabilitação. E foi nesse momento em que o Michael Thomas cortou todas as comunicações com o time. Por razões desconhecidas, o Thomas evitou qualquer tipo de contato com a equipe durante todo esse período, e ao longo de 3 meses, ele recusou diversas chamadas telefônicas, incluindo a dos treinadores e do head coach do time, Sean Payton. O Thomas só voltou a se apresentar para a equipe quando ele foi obrigado por motivos contratuais, e mesmo depois de toda essa confusão, ele ainda teve que passar pela cirurgia em junho. Essa situação acabou gerando um atrito entre a organização e o jogador, pois além de deixar a equipe totalmente no escuro durante todo esse período, o Thomas também não se ajudou e fez diversas postagens que continham declarações com um tom negativo. Inicialmente, o wide receiver foi colocado na lista de jogadores fisicamente incapacitados de atuar, porém a sua lesão no tornozelo acabou se agravando mais uma vez, e no dia 3 de novembro, o time anunciou que o Thomas não retornaria para essa temporada. Depois de um ano tão conturbado, o recebedor sabia que precisava deixar tudo isso para trás e focar nessa nova temporada, e em 2022 ele parecia finalmente estar de volta, e mais uma vez jogando em alto nível. Na primeira semana contra os Falcons, ele teve um total de 57 jardas, 2 touchdowns e foi um jogador crucial para a virada do Saints no último quarto. Na semana seguinte, ele marcou seu terceiro touchdown em 2 jogos e ainda recebeu um total de 65 jardas. E quando tudo parecia estar de volta ao normal, durante a partida contra os Panthers na semana 3, ele precisou sair de campo devido a uma séria lesão no dedo do pé. E após ficar longe dos gramados por diversas semanas, a equipe veio ao público anunciar que a recuperação não progrediu conforme todos esperavam e que mais uma vez ele estava fora da temporada. O Michael Thomas agora precisava provar que ainda era uma peça valiosa para a equipe, e a temporada de 2023 iria definir o seu futuro. Em troca de uma nova oportunidade, o recebedor concordou em reestruturar o seu contrato e recebeu um grande corte no seu salário, que foi de 15 milhões e meio para 1,165 milhões, mas a sua grande esperança era se manter saudável e atuar em alto nível, para dessa maneira poder negociar uma nova renovação de contrato no final do ano. Logo de cara, o Thomas recebeu um alto número de alvos no começo da temporada, porém, ao longo das rodadas pudemos perceber que havia pouco entrosamento entre ele e o recém-contratado Derek Carr. O Thomas conseguiu se manter saudável durante boa parte da temporada, mas na semana 10, ele acabou sofrendo uma lesão no joelho que fez com que ele fosse colocado na Injured Reserve e perdesse as 7 partidas finais. Devido ao seu desempenho nas últimas temporadas, o fim do relacionamento entre o Michael Thomas e o New Orleans Saints era só questão de tempo, e no dia 13 de março de 2024, a equipe anunciou que estava oficialmente dispensando o wide receiver.
O Thomas terminou a sua jornada em New Orleans como o segundo jogador com mais recepções na história da franquia e o quarto em jardas recebidas. E além disso, ele é o único jogador da história do time a ter registrado mais de 100 recepções em uma única temporada. E o mais impressionante é que ele fez isso 3 vezes. Mas as estatísticas mais bizarras vêm da comparação entre suas 4 últimas temporadas e sua grande temporada de 2019. E juntando todos os números desses 20 jogos de 4 anos, ele ainda não chega nem perto do que foi capaz de fazer naquele ano histórico. No momento em que esse vídeo foi gravado, o wide receiver de 31 anos segue livre no mercado e sem nenhum contrato assinado, e a última notícia que tivemos dele foi uma suspensão de uma partida pela NFL, devido a uma confusão envolvendo um trabalhador de construção civil na frente da sua casa, que acabou resultando na prisão do jogador. Há alguns anos atrás, a carreira do Baker Mayfield também parecia destinada ao fracasso, porém, ao contrário do Michael Thomas, ele conseguiu dar a volta por cima. E para descobrir como Baker Mayfield salvou a sua carreira após o período mais sombrio da sua jornada, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.